Olá, estamos começando mais um Elite Podcast. Muito prazer, eu sou a Lu Vilela. E eu sou o Natanael Rabelo. No episódio de hoje vamos falar sobre a campanha Outubro Rosa, que começou no dia 1º e vai até o último dia do mês. Uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar nós, mulheres, e a sociedade sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. E mais recentemente, né, Nath, também sobre o colo do útero. E para falar sobre esse assunto que é de muita importância para toda a sociedade, nós convidamos o Dr. Cássio Furtini Haddad, médico mastologista e ginecologista. Doutor Cássio, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente no Elite Podcast. Seja muito bem-vindo. É um prazer, né, ter você aqui, ainda mais num mês tão importante que é o Outubro Rosa. Muito obrigado, agradeço o convite, o prazer é meu e espero que a gente possa conversar, bater um papo e passar bastante informação útil para nossas ouvintes. Eu não tenho dúvida disso, mas antes de começarmos as perguntas, nós gostaríamos de agradecer também ao nosso patrocinador oficial, que é a Cervejaria Laut, que está presente em Lavras com a Laut Express. Um abraço, então, para os nossos parceiros e amigos, né, que é o Atos Assunção e também o Rodrigo Maciel. É isso aí. Também vou aproveitar aqui o seu gancho para também agradecer, gente. Olha só, hoje eu estou de rosa, vim em homenagem ao Outubro Rosa e sou patrocinada hoje pela Pandora. Quero mandar um beijo para as minhas amigas Michele, Patrícia. Muito obrigada por estar aí sempre presente comigo, me vestindo aí com os looks aqui do Elite Podcast. É só roupa feminina lá, Lu? Só feminina. Caramba, hein? São lindas as peças. Bom, gostou do meu look hoje? Gostei, eu também tô de rosinha, né? Só que o seu não é da Pandora, hein? Sorte que o Dr. Cássio não veio de rosa também, não. Senão ia ficar aquela salada aqui, né? Aquela salada rosa. É isso aí. Vamos começar então, né? Perguntando aqui. Dr. Cássio, de onde você é? Conta pra gente. Eu sou daqui de Lavras, nasci, morei aqui quase a vida toda, saí para estudar e retornei a Lavras depois que concluí todo o meu estudo fora. É tudo médico lá na sua casa? Nós somos 4 irmãos, né? Dois médicos e um advogado e um engenheiro de alimentos. Veio tudo do pai, isso aí? Um exemplo. Completa a família aí. Isso é bacana demais. Aí a sua formação profissional, porque a gente sabe que você também é um educador, é professor lá da Universidade Federal de Lavras, do Departamento de Medicina e tal. Conta um pouquinho aí, porque você é um cara bastante especializado, né? É um médico de renome, de super importância aqui para a nossa cidade. Bom, eu estudei aqui em Lavras, né, no Gammon, depois fiz o vestibular, a faculdade de medicina e formei-me em Barbacena, Sim. Faculdade de Medicina de Barbacena, e depois fui para Belo Horizonte, onde fiz as minhas residências, 2 anos de residência em ginecologia e obstetrícia e depois 2 anos de residência em mastologia. E aí depois que eu terminei, voltei para Lavras, fiz mais alguns cursos, né, de capacitação, de aperfeiçoamento, e trabalho aqui nos hospitais, em consultório, clínica, e em 2020 eu assumi um concurso, 2019, eu fiz um concurso para professor na UFLA, fui aprovado, professor de ginecologia e obstetrícia, e aí desde então eu exerço também a atividade acadêmica no departamento de medicina. É como se não bastasse a vida de corrida de médico, ainda quer lecionar ainda, né? Arrumando mais compromissos. Mas, cara, sabe o que é interessante? Que a gente já entrevistou também um outro educador lá da universidade, departamento de medicina e tal, e a gente vê a qualificação de vocês. Então, para nós que assistimos, né, a Universidade Federal de Lavras despontando nessa questão, né, da medicina, a gente fica muito satisfeito de ter pessoas assim que competentes, que estudaram para estar onde está, e a gente sabe que a gente vai estar formando ali bons profissionais humanitários, que a gente precisa tanto disso, né? E é um prazer, cara, um prazer isso aí acontecer. E é bom, né? Porque eu falo assim, para a cidade é muito bom também, inclusive para os alunos que fazem a UFLA, e às vezes alguns ainda ficam por aqui, né? Com certeza. Isso é muito bom. Muitos formandos aí acabam ficando na cidade, e exercendo a medicina na cidade. E é um curso novo, né? Um curso recente, que ainda está em estruturação. Então é importante mesmo agregar aí o máximo de
colegas compromissados, né, que se dedicam. Lógico que tem aqueles já do quadro exclusivo da UFLA, que são aqueles que mais estruturam ali a organização do curso, mas é importante ter uma equipe aí bem ampla, Bem estruturada de diversas áreas para somar para o ensino, né? Porque são os profissionais que vão nos atender aí no futuro. Né? E vai representar vocês, né? Outubro Rosa. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, que essa é a questão hoje do podcast, do Elite Podcast. E eu queria saber do senhor se nós temos alguma coisa para comemorar em relação ao Outubro Rosa. Bom, acho que o Outubro Rosa é um mês de conscientização, de informações. A gente pode dizer comemoração quando a gente pensa nos benefícios que essa campanha traz, né? Na informação que ela presta, nos atendimentos que são gerados em função dessa campanha. Então, o resultado da campanha ele é satisfatório, ele é positivo, ele é benéfico, né? Por outro lado, quando a gente fala, né, no câncer de mama, a gente fala de uma doença, né, estigmatizada, a gente sabe das dificuldades que todas as acometidas enfrentam, desde o processo do diagnóstico até o tratamento, e a gente sabe também das limitações que a gente tem, né, no nosso país em relação a como enfrentar essa doença. Então, acho que a gente tem alguns pontos, sim, a comemorar e outros a buscar melhorias e buscar algo que possa trazer mais benefícios para aquelas que precisam desse tipo de atendimento. É uma coisa muito interessante, Lu, eu estava pensando nisso hoje à tarde, antes de vir aqui para a gente conversar um pouquinho antes de começar o podcast, e a parte psicológica também da mulher é muito abalada, a estrutura parece que chega até mexer ali, porque a palavra câncer, a doença câncer, já é uma coisa muito séria. É pesado, né? Demais a impressão da que conta. dá assim, agora será que eu vou viver quantos anos? É porque as pessoas pensam, eu estou com câncer, eu vou morrer. Uhum. Nós estamos com drogas hoje diferentes aí no tratamento dessas coisas. Eu quero voltar a falar sobre a psicologia também nessa área, porque deve abalar as mulheres. Mas nós temos hoje remédios que conseguem, de uma certa forma, suprir essa coisa que eu tenho câncer e eu vou morrer? Sim. A gente tem um arsenal grande de drogas hoje, drogas novas, drogas modernas, algumas drogas que agem de modo bem específico, individualizado. E essas drogas, com certeza, elas possibilitaram uma melhoria de resultado muito grande para o câncer de mama, né? As taxas de cura, a sobrevida, que é o termo que a gente usa muito, né, em oncologia, a sobrevida aumentou muito em função dessas drogas. Então, realmente, a medicina evoluiu, as drogas foram surgindo, estão surgindo. É óbvio que são drogas caras, muitas delas, mas a gente tem sim um arsenal de terapia que tem um impacto direto nesses resultados, que permite a gente obter resultados e taxas de sobrevidas altas para as mulheres depois de um diagnóstico. E, doutor Cássio, como que fica a classe baixa nisso tudo que você falou? Conta um pouco pra gente, as dificuldades, né, na arte. Acabou de falar que as drogas são caras, né? A gente sabe que o SUS é um exemplo para o mundo, né? Porque as pessoas não têm esse tipo de tratamento médico fora daqui. Então, os meus amigos que vieram de Honduras, por exemplo, eles falam, vocês reclamam de barriga cheia, tal. Porque a saúde para eles em Honduras é complicado. Então, nós temos o SUS. Mas para a classe baixa, como a Lu disse aí, uma classe mais carente, né? Eu não sei como é que a gente está colocando hoje classe baixa, classe média e classe alta, mas tem pessoas que não podem comprar o medicamento. Não, dependem totalmente do sistema, né? Público de saúde. Né? O SUS, como você falou, ele fornece um serviço importantíssimo para a população. A gente tem dados que cerca de 70% da população brasileira é usuária do SUS. Né? Então, é um sistema que é fundamental para a saúde do nosso país. Mas a gente sabe também que existe uma demanda infinita com recursos finitos. Né? Então, obviamente que não se pode fazer tudo que se gostaria
de ser feito, né? Mas a gente tem algumas limitações no SUS, falando especificamente Sim, lógico. no contexto do câncer de mama. Eu acho que a gente poderia destacar aí dois pontos limitantes, né? Primeiro é a questão do acesso, de exames, que pode ser um acesso mais difícil, mais lento. Os dados, né, os números de levantamentos no nosso país mostram isso, né, uma demora nesse fluxo até estabelecer um diagnóstico, até se iniciar um tratamento, e até mesmo na questão de exames, né, que se preconiza para realização de mamografia no SUS não é o que se preconiza fora do SUS, né? Então o acesso ele acaba sendo um pouco limitado e isso naturalmente tem algum tipo de impacto, né? E o outro ponto seria o acesso a essas drogas, né? Infelizmente no SUS muitas dessas drogas, principalmente as drogas novas, elas não são disponíveis. Passa bem longe, não né? são oferecidas no SUS. Sim. Então, óbvio que existe um tratamento bem feito, um tratamento que impacta para as mulheres, mas nem todas as possibilidades de tratamento vão ser oferecidas. Algumas drogas realmente elas não são disponíveis no SUS. Mas se a gente for analisar também, mesmo fora do SUS, existem drogas que ainda no Brasil ainda não são disponibilizadas, sim, né? Sim. Fora do Brasil, em países desenvolvidos, a gente tem algumas opções a mais do que a gente tem aqui, mesmo se a gente for analisar fora do sistema público. Eu quero abrir um parênteses aqui. A minha família mora lá perto do Paraguai. Então, nós moramos ali no norte do Paraná, na região de Londrina, na cidade de Sertanópolis, mas o acesso ao Paraguai, cidade del Leste, cidade de Salto del Guairá, é muito fácil para nós ali. Então, na minha casa, nunca rolou uma aspirina nacional. Sempre foi aspirina americana. Na minha casa, nunca teve Dorflex. Teve um outro remedinho azul lá que não pode ser vendido no Brasil. Qual é a dificuldade da gente ter acesso a medicamentos melhores do que nós temos aqui? Eu podia te fazer essa pergunta, Cássio? Porque eu acho que... Não, mas Eu acho que passa, primeiro de tudo, pela questão burocrática, né? Para se comercializar uma determinada droga, que ela tem que passar pela aprovação da Anvisa, tem todo um processo burocrático, comprovação de benefícios, comprovação de custo-efetividade. Quanto de imposto para o governo. Então a burocracia, eu acho que ela é o principal fator, né? E eu diria que a questão de custo acaba também influenciando, né, nessas aprovações. Drogas com custo muito elevado vão ter que se mostrar muito eficientes, muito úteis para que elas possam ser aprovadas para uso no Brasil. Então, acho que seriam os dois pontos. A questão burocrática e para essas medicações mais caras, eu acho que isso acaba influenciando, de certa maneira, nesse processo aí de aprovação e disponibilização. Porque quem vai disponibilizar uma droga cara para uma paciente com câncer de mama? Se ela tiver no SUS, é o sistema público, é o governo. Se ela for usuária de um plano de saúde, vão ser os planos de saúde. Então, alguém vai arcar com isso tudo. Então, lógico que existe todo um processo aí para aprovação dessas medicações, para elas poderem ser usadas, né, em qualquer país. E no nosso país, acho que isso acaba influenciando também. Mas, doutor Cássio, no geral, as medicações são praticamente as mesmas no particular e no SUS, no geral? De modo geral, sim. Tem algumas drogas que não são oferecidas no SUS, mas a maioria das medicações, ou eu diria a maior parte do tratamento é semelhante. A maior parte do tratamento é semelhante. O que se faz para uma paciente usuária do SUS, na grande maioria das vezes, é o mesmo que se faz numa paciente, né, usuária de um plano de saúde. E eu queria saber também aqui uma dúvida até minha, uma curiosidade minha. Quando a gente deve procurar um mastologista? O mastologista, ele é o profissional especializado no cuidado na saúde das mamas. Seja de mulheres, seja de homens, seja de crianças, adolescentes, adultos, idosos. É o profissional que se especializou no cuidado da saúde mamária.
Então, qualquer alteração que envolva as mamas, qualquer alteração no exame de imagem da mama. Então, a mulher ou o homem, a adolescente, percebeu uma alteração na sua mama. O mastologista seria o profissional especializado para essa avaliação. A mulher realizou um exame de mama, de mamografia, de ultrassonografia, e ali foi identificada uma alteração. O mastologista seria o profissional mais especializado para esse tipo de análise. E hoje em dia a gente tem algumas outras situações que frequentemente somos procurados. Por exemplo, tem um caso na família de câncer de mama, queria avaliar o meu risco, queria avaliar como eu devo fazer as minhas prevenções. Então isso hoje, cada vez mais, a gente recebe esse tipo de demanda. A gente pode citar também questão de mulheres ali no climatério que teriam uma indicação de uma reposição hormonal, mas estão temerosas de usar essa reposição hormonal devido a uma possível associação com câncer. Isso é muito comum também, sermos procurados. Mas é verídico? Verídico. Depois a gente pode falar Olha, um pouco que legal, mais. né? Interessante. Então, assim, tem várias situações em que o mastologista seria o profissional a ser analisado, né? Homens têm problemas de mama também. Muito comum adolescentes com crescimento da mama, é uma alteração comum chamada ginecomastia hormonal. Então, às vezes, assusta, preocupa, e o mastologista é o profissional, inclusive, que é capaz de resolver cirurgicamente, quando necessário, um crescimento anormal da mama masculina. Mastologistas que realizam cirurgias redutoras de mama. Então, há várias razões aí, tudo que envolve a mama seria uma razão para procurar uma avaliação mastológica, que a gente fala. E a maioria dos seus pacientes são mulheres? A maioria, sim. As mulheres têm uma demanda maior, né? As patologias que envolvem a mama do homem, elas são em um número bem menor, mas são as mesmas patologias que podem acontecer na mama feminina, podem também na mama masculina. Os homens procuram o senhor também ou não? É mais as mulheres? Mais as mulheres, mas a gente recebe avaliação de masculina também. Para esses casos de ginecomastia, para dúvidas quanto a nódulo de mama, qualquer alteração que envolve a mama do homem, também é uma avaliação de mastologista. Nesses anos todos profissional do senhor, eu não sei se você sabe desses dados, mas eu gostaria de saber se antigamente o câncer, vamos falar... Então, nós estamos falando desse mês agora, né, com essa campanha, ele judiava mais da pessoa. Hoje o tratamento é menos duro para a pessoa, ele é menos, ele traz pouca dor para a pessoa, porque ainda nós não falamos sobre o psicológico. A gente vai chegar lá ainda. Mas eu queria saber se hoje a mulher ela consegue entrar no consultório e ela sai mais confiante. Eu acho que de modo geral, sim. De modo geral, sim. A gente consegue, hoje, principalmente com diagnósticos precoces, né, os tratamentos são menos agressivos. E o tratamento como um todo ele evoluiu, né? Então, todas as modalidades que fazem parte do tratamento, elas evoluíram. Então, isso proporcionou melhorias para quem está passando por aquilo, né? Os efeitos adversos existem, os efeitos colaterais existem, obviamente, mas eu acho que se a gente for analisar, né, de algumas décadas atrás para hoje, eu acho que evoluiu muito, né? As condições do tratamento melhoraram bastante. Não é bom ficar olhando muito a internet, né? A internet tá cheia de doutor, né? A internet tá cheia de doutor falso lá. Acho que... O doutor Google, nem sempre ele traz informações adequadas, nem sempre a informação se enquadra naquele caso daquele cada um pessoa, é cada um. Né? Você sente isso? Chega uma pessoa lá, senta lá na sua mesa, lá de frente, tete a tete contigo e fala assim, pô, mas eu descobri que... Demais. Acontece com frequência. Mas como é que é? Porque eu vi que é assim. Aí você tem que explicar, não é assim. Por exemplo, né, vamos citar aqui uma situação que é corriqueira. Mas eu vi no Instagram de não sei quem, eu vi no Google, eu vi que mamografia causa câncer. Eu não quero fazer mamografia. Mamografia, né? Que é o exame oposto, né? Que tem que fazer, né, cara? Então, você tem que explicar aquilo e às vezes a sua explicação não convence a pessoa, porque
ela é seguidora ali de alguém, ou viu ali no Google alguém falando, É pior. ao contrário. É pior. Desculpa, Lu, pode falar. Não, pode falar. Não, é porque eu sempre acompanhei muito, quando eu era mais jovem, época de faculdade, que nós tínhamos mais campanhas em relação à questão de câncer de mama. A gente tem que falar também um pouquinho do colo de útero também, que está sendo arrastado agora com o Outubro Rosa. Mas eu queria saber se está mais fácil de obter a cura. Porque eu fico preocupado Boa em pergunta. falar sobre isso, porque me assusta quando eu escuto falar de câncer e tal. Todo mundo. E me surpreendeu quando você falou assim, olha, se a sua mãe teve um caso de câncer de mama, a sua avó, é bom você procurar e fazer um teste para se prevenir, né? Então quer dizer que quanto mais cedo eu procurar a ajuda médica, mais cedo eu vou obter um resultado positivo? Sim, né? Pelo menos na grande maioria das vezes, o raciocínio é esse. É sempre assim, é para homem e para mulher também, né? Exato. Essa questão é básica. Procurou, né? Quanto mais cedo uma avaliação. Qual idade? Começa com quantos Se anos? for Isso por uma mesmo. prevenção. Para a mulher, o recomendado para iniciar o seu rastreamento mamográfico, que é o que a gente chama, né? Os exames de prevenção da mama, a gente realiza com mamografia. E esse rastreamento mamográfico ele deve começar aos 40 anos de idade e deve ser anual a partir daí. Essa seria a melhor forma de realizar essa prevenção. Quando a gente fala em prevenção, eu acho que é super importante a gente separar. Existe o que a gente chama de prevenção primária, que é o quê? Adotar medidas para evitar que a doença surja. E existe a prevenção secundária, que são medidas para descobri-la precocemente. Então, a prevenção secundária seria a mamografia anual a partir dos 40 anos. É um exame que a mulher vai fazer para permitir que ela tenha um diagnóstico precoce. A mamografia não é um exame, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que evita o surgimento do câncer. Né? Em algumas situações até pode evitar mesmo ela descobrir alguma coisa que poderia virar um câncer. Mas esse não é o objetivo dela. O objetivo de fazer a mamografia periodicamente é diagnóstico precoce. E aí, óbvio, toda a cascata de eventos que vai vir depois de um diagnóstico feito em fases iniciais. Todos os ganhos disso. Agora, a prevenção primária aí é um conjunto de medidas para reduzir a chance da doença vir a surgir. E a gente tem fatores hoje, comprovadamente, que atuam com prevenção primária do câncer de mama. A gente pode falar um pouco disso também. Sim, podemos sim. Pode falar, né? O município, ele consegue atender essas mulheres? Essa questão dos 40 anos aí, essas pessoas, o município recebe nos PSFs e tal? Isso. Na verdade, no sistema público, as mulheres elas realizam a sua mamografia de rotina dos 50 aos 69 anos, a cada 2 anos. E não aos 40. Esse é o protocolo no Brasil de rastreamento de câncer de mama para mulheres que têm o que a gente chama de risco habitual, né? Aquelas que não têm um risco elevado, que aí esse protocolo ele é modificado. Começa antes, os intervalos podem ser anuais e tudo. Mas para a população geral, o que é oferecido no SUS é mamografia dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos. E que é um pouco diferente, né, do que a gente preconiza e do que é preconizado fora do âmbito do SUS. Mas esses exames, por exemplo, a pessoa não tem um convênio, ela quer fazer particular. São preços bem acessíveis, não são? A mamografia? Não são exames de alto custo, né? São exames com custo relativamente baixo. Óbvio que depende das condições de cada um. O que é relativamente baixo, doutor? Mais ou menos assim. No nosso município, eu acho que um exame de mamografia, se eu não estiver enganado, ele deve custar em torno aí de R$250, eu imagino. Algo em torno disso. Sim. Não é tão caro, porque quando a gente fala de medicina, né, medicação, existem tudo exames, existe. Né, de custo muito mais alto do que esse, né? Exames mais complexos, lógico. Mas a gente sabe que nem todas, né, na nossa população, nem todos teriam como arcar com isso, né? Mas
Sim, não, mas a gente sabendo do valor, que nem no meu caso, eu tenho 2 meninas, né? Então a gente tem que se preocupar o tempo Sim. todo. Então ficar ligadão, tal, a gente acaba aprendendo, né? Mesmo sendo menino, né? A gente acaba É, aprendendo esse tipo de coisa. tem que aprender. É, e agora eu queria entrar na questão psicológica mesmo Então, antes das de você entrar na pessoas. psicológica, eu queria fazer Ah, uma pergunta, assim, que eu tenho certeza que muitas mulheres têm dúvidas. Por exemplo, mulheres que usam o anticoncepcional por uma vida. O que essas mulheres, quais são os riscos que essas mulheres têm em ter um câncer de mama? Isso existe, existe? existe esse risco. Isso, essa aí é sempre uma ótima coisa É, para se conversar e sempre é uma das grandes dúvidas, né, que as mulheres têm. É, usar anticoncepcional, isso altera o risco de ter um câncer de mama? Então, isso durante muito tempo foi debatido, foi controverso, e de uns anos para cá isso parece, né, ter ficado um pouco mais claro. Né? Estudos mais bem desenvolvidos, acredito que tenham respondido essa questão. Então, sim, usar anticoncepcionais hormonais, ou seja, qualquer método contraceptivo que contém hormônio, principalmente se for usado por longos anos, Que seriam os longos anos? mais de 5, 10 anos, principalmente acima de 10 anos de uso. Isso, de fato, confere um pequeno aumento no risco de ter um câncer de mama. Quando a gente fala um pequeno aumento de risco, é porque o risco ele é pequeno mesmo. Né? É um risco muito pouco maior do que quem não usou, certo? E aí, quando a gente analisa outros pontos que envolvem o uso do anticoncepcional, a gente acaba concluindo que, para a maior parte das mulheres, os pontos benéficos, né, os pontos aham. positivos desse uso superam esse pequeno aumento de Uhum. risco. E outro ponto importante é que é, o hormônio é muito falado, mas a gente tem outros fatores que são mais importantes e que pesam mais no risco do que o próprio uso de anticoncepcionais hormonais. Por exemplo, obesidade, uso abusivo de bebidas alcoólicas, sedentarismo. Esses são fatores que, se a gente analisar individualmente Uhum. cada um deles vai pesar mais do que Propício, o né? uso de um Interessante, né? anticoncepcional hormonal. E aí o anticoncepcional hormonal, ele previne a gravidez indesejada, Uhum. ele controla o ciclo menstrual da mulher, ele reduz cólicas menstruais, anticoncepcionais eles não são usados para isso, mas eles reduzem risco de câncer de ovário, de câncer de intestino. Então Tem as suas tem vários vantagens. pontos positivos, né? Mas abriu a brecha lá que pode ser que acometa também a possibilidade de um câncer. Exatamente. 10 anos. A mulher usou durante 10 anos anticoncepcional. Aí o senhor acha interessante, então, ela dar um tempo, conversar com o companheiro, com o marido, falar: olha, nós estamos sem nenhum método agora, então vamos tomar cuidado para não vir uma gravidez. Mas aí vem o medo, né? Aí para ali, de repente, nessa parada engravida, e aí? Mas Olha que qual que é a situação. importância para a mulher poder parar um tempo assim? Seria legal? Porque, como o senhor falou aí que acaba mexendo também naquela questão de menstruação da mulher, então quando ela para de tomar o anticoncepcional, nesse caso nós estamos falando de 10 anos, né? Demos um Uhum. exemplo, estamos inventando uma historinha de 10 anos. Ela é importante para ela dar um tempo? Olha, a princípio, a gente não pensa em suspender o uso do anticoncepcional em razão exclusivamente desse possível aumento de risco ligado à mama. Sim, sim. É aquilo que eu falei, na maior parte das vezes os pontos positivos eles vão prevalecer, continuar prevalecendo. Né? Agora, a gente pode discutir outros métodos. Vamos parar de usar o anticoncepcional hormonal, beleza. Mas e aí? Qual vai ser o método que aquele casal vai adotar daqui para frente? Porque a gravidez não planejada tem um impacto muito grande também. Às vezes a Uhum. mulher tá com 45 anos, não quer engravidar mais, e aí? Então, assim, acho que a gente tem que discutir É, caso a caso, mas não é simplesmente, ó, agora, a partir de 10 anos, aumenta um pouquinho o risco do câncer de mama, você tem que parar de usar. Quando o senhor fala esse pouquinho assim, eu notei agora na fala do senhor aí que não, continua tomando. Melhor tomar do que parar. Para a maioria das mulheres, o meu raciocínio é esse mesmo.
Eu não suspenderia exclusivamente porque ele tem um pequeno aumento de risco. Eu focaria em outras medidas que reduzem risco E continuaria e tomando continuaria, método. óbvio, desde que ela esteja de acordo, desde que não haja interesse em usar outros métodos, desde que usar aquele método, um método contraceptivo seja importante para ela, necessário para ela. Então, a priori, a gente não suspende um anticoncepcional porque o tempo agora está longo e se a gente for pensar exclusivamente na questão mamária. O E lado. é tanta Então pergunta, né? vai. Ele vai Não, não, falando ali, é. a gente Não, mas eu acho vai. mais interessante você fazer as perguntas, porque esse assunto se enquadra a vocês mulheres. Então eu tento fazer pergunta aqui para a pessoa entender o que está acontecendo, mas eu também estou aqui para aprender, É, Lu. porque a gente está falando tanto do Outubro Rosa, mas Ah, também como que a mulher sabe a hora que ela tem que parar? Por exemplo, eu tenho lá, tô com meus 49, 50, não sei se eu estou na menopausa. Aí é uma ginecologista que vai conduzir através de exames. Como que seria a hora de parar? O uso de É, anticoncepcionais. está na hora agora de parar. E aí, como é que como é que a mulher vai saber quando É, é o momento? ou não precisa parar? É, precisa parar, porque depois vem a menopausa. isso. Anticoncepcional a gente vai usar enquanto a mulher estiver no seu período de vida reprodutivo. O período de vida reprodutivo ele começa com a primeira menstruação e ele acaba com a última menstruação. Então, esse é o conceito mesmo. Uma hora ela vai entrar na menopausa e ela não vai precisar mais prevenir gravidez. A gravidez não vai acontecer mais. Né? E aí é uma avaliação ginecológica mesmo. Muitas mulheres vão iniciar algum sintoma de climatério. Algumas vão ter sintomas mais intensos, outras menos intensos, mas esses sintomas são um dos parâmetros que a gente avalia. As menstruações elas vão deixando de ocorrer, começam a haver falhas menstruais e uma hora essa menstruação vai acabar. E existem exames hormonais que ajudam nessa definição do momento em que a mulher entrou na menopausa. Uhum. O conceito, né, a definição de menopausa é 1 ano sem menstruar. Que, aliás, é um assunto do nosso próximo Elite Podcast, que a nossa convidada é a doutora Carla Zanola. Vamos falar sobre este assunto. Vai ser interessante, Assunto né? super interessante. Então, pode voltar aí nas suas perguntas, Eu tenho uma Nath. interessante Pode aqui. falar. Eu já nem sei se as minhas perguntas são interessantes, porque eu me sinto um peixe fora do aquário, sabe? Tem sim, você tem uma filha, já aproveita. Eu tenho duas, né? Pior ainda, já são duas. duas bichinhas danadas. Nós começamos com essa questão do mês de outubro, rosa, com essas prevenções na década de 90, ali, no ano de 90 e tal. Nos Estados Unidos já existia essa questão, né? Não demorou muito para chegar, não. Nós não estamos um pouquinho atrás desses caras, não. Porque a nossa medicina também é de excelência, a medicina brasileira. Não demorou um pouquinho para vir para o Brasil, não? Qual será o motivo dessa demora, né? O movimento teve início. É um bate-papo, viu? Não adianta ficar bravo comigo, não. Viu? Porque eu, na verdade, eu nem sei por que não sei te responder isso aí. Não, mas eu acho que, pelo conhecimento seu, já é importante, porque a gente precisa também de uma pessoa que está vivendo essa área da medicina para sanar essas dúvidas nossas. Porque 90 foi ontem. Então, o Outubro Rosa ele é uma campanha mundial, na verdade. Exatamente, você sabe, né? mas chegou no Brasil só em 90, lá nos Estados Unidos já existia. Ah, é? Eu não sabia disso também. Ela teve início nos Estados Unidos já, né, algumas décadas. E assim, começou com um movimento, eu acho que o movimento ele foi ganhando força foi crescendo, né? E ele teve início, né, lá, mas a gente imagina que no começo tenha sido ações, né, locais, movimentos com uma expressão, acho, menor. E depois a coisa foi ganhando força, foi ganhando destaque, a campanha foi se expandindo mundialmente. Então eu acho que assim, a gente talvez tenha demorado um pouco para aplicar isso e se empenhar nisso, mas eu acho que isso acabou acontecendo em vários locais também. Foi uma coisa que surgiu e à medida que aquilo começou a ganhar destaque e aquilo começou a ter repercussão, naturalmente aquilo foi se espalhando. É realmente uma campanha mundial. É um mês, o mundo inteiro se volta. Vários lugares do mundo ficam rosa na época de outubro, né? Mas assim, eu acho que o que fez esse intervalo de tempo foi mesmo perceber que era um movimento importante, que estava tendo repercussões importantes e que estava ganhando destaque.
E aí assim se espalhou mundialmente. Se morre com câncer de mama? Ou o câncer de mama que vai espalhar para outros lugares no corpo? E se a gente conseguir um diagnóstico mais cedo, a gente evita esse tipo de coisa. Porque a gente vê a atriz também de Hollywood aí, ela viu que tinha algum probleminha, que poderia ter um problema, ela já foi lá e tirou as 2 mamas, né? Então eu gostaria de saber, se morre com câncer de mama hoje? Infelizmente, sim. Câncer é uma doença que mata. Óbvio que existem vários fatores que vão reduzir essa chance de morte. Uma delas é ter um tratamento adequado e a outra é ter um diagnóstico precoce. São os fatores que mais impactam nesse risco. E muitas mulheres têm medo, né? O que você fala para essas mulheres que têm medo e vão adiando o exame, vão adiando a mamografia? Infelizmente, a gente ainda vê muito disso, né? A mulher teme fazer a mamografia justamente com isso, o receio de encontrar alguma coisa, né? E aí isso parece que causa um bloqueio ali e o medo ele acaba vencendo e a mulher não realiza seus exames. A gente tem que tentar o psicológico. Sim. Né? Tem que tentar orientar. Ela sabe da importância daquilo, mas ela acaba. O medo é que paralisa as ações e a mulher vai adiando, vai adiando. E a gente tem que tentar convencê-la de que é preciso fazer aquilo, de que adiar pode ser pior. Né? Isso a gente encontra tanto em pacientes saudáveis, que têm o receio de fazer os seus exames, quanto aquelas que percebem a alteração e escondem justamente com o receio do diagnóstico que elas vão receber, de tudo que ela vai ter que passar depois desse diagnóstico. Isso é muito difícil mesmo. A mulher quer ir no médico amanhã, que nem ela está ouvindo nós aqui, que está nos vendo. Aí ela fala assim, puxa, olha que legal aí o Dr. Cássio falando, a luta lá com o Nath e tal. Quem que ela deve procurar amanhã, já que ela está a fim de ver isso daí, porque ela sente que pode ter alguma coisinha. Como é que é o caminhar? Como é que começa essa caminhada? Assim? Se ela já tem alguma dúvida, eu recomendaria que ela procurasse um mastologista. Fosse atrás de um mastologista. Se é um exame de rotina, eu estou com o meu exame atrasado, eu escutei esse bate-papo aqui, eu vou botar meus exames em dia. Aí, tanto um mastologista quanto um ginecologista seriam os profissionais, né, para esse tipo de avaliação. E aí, você fez essa pergunta de um modo geral ou para as pacientes? Não, eu acho. A gente já conversou aqui do porque eu acho que tem muita mulher que é autossuicida assim como o homem, porque eu acho que eu tô falando. O homem é pior. Eu acho que nós somos autossuicidas total. O homem é mais medroso. Eu acho que a gente não vai no médico para nada, a gente tenta se curar dentro de casa, tomando aspirina, Nosaldina. Isso aí. Então, esse tipo de procura. Eu acho que é mais essa pessoa. Eu acho que é mais essa pessoa, a mulher, no caso, que não vai muito pro médico, que não se cuida todo ano, que faz um exame todo ano. Aí eu acho que essa mulher ela deve procurar, sim, estar em dia com os seus exames. Falando, né, do câncer de mama, o atraso nas rotinas, ela tem uma ligação direta com diagnósticos em fases mais avançadas. Que é muito pior. Eu vou fazer exame essa semana. Inclusive, eu esperei gravar primeiro aqui o programa para mim já fazer o meu exame. E cada exame que a gente faz e tá tudo bem, eu rezo, eu saio agradecendo. Eu falo, meu Deus, muito obrigada por tudo, porque a gente nunca sabe o do próximo. Então, assim... esse controle tinha que ser para menina e para menina também. Homens também que estão nos assistindo. Quando eu falo Daqui a pouco isso, veio o Novembro Azul. Quando eu falo isso de homem, eu necessariamente estou falando da minha pessoa, né, cara? Que eu tenho o maior medo de ir para médico e tal. Quem sabe agora você vai perder esse medo aí, não sei, com a vamos conversa ver. com o Dr. Cássio. Vamos ver. E aí, falando para homem, o homem ele pode ser o estímulo para que a mulher faça os seus exames, né? Exatamente. Isso é muito importante, o homem estimular a esposa, estimular a filha, estimular a neta. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante, essa conscientização global, né? Não é só a mulher independente, acho que todo esse ambiente... Esse aparato, né, familiar é muito importante. E doutor Cássio, qual a importância de trabalhar o Outubro Rosa, na sua opinião, na educação infantil?
Ó, legal, hein, Lu? Nas escolas, isso é importante. Legal. Eu acho que para crianças, propriamente falando em crianças mesmo, eu acho que isso, não sei como que isso chegaria, né? Mas se a gente subir um pouquinho e chegar lá nas adolescentes, universitárias, eu acho que aí é importante. Aí a gente consegue conscientizar de uma maneira maior, acho que já tem uma capacidade, né, de De compreensão melhor, de entendimento. entendimento. E eu acho que isso é super importante, porque uma vez tendo essa consciência cedo, é muito mais fácil disso se consolidar nos momentos em que ela vai utilizar aquilo, vai se beneficiar dessa informação, né? Então eu acho que essa campanha ela tem que atingir o máximo de pessoas, mesmo, o maior número Possíveis. de pessoas possíveis. Não é para mulher dos 40 anos em Uhum. diante, né? Acho que a gente tem que buscar mesmo esse tipo de informação para a população como um todo. Então, adolescentes já terem, né, um conhecimento, lógico não aprofundado, mas já saber que existe isso, que é necessário esse tipo de cuidado. As adolescentes muitas vezes a partir daí já frequentam um ginecologista, Uhum. já sabem que isso é importante. Então isso começar precocemente, como qualquer tipo de educação, né? Sim. Isso, né, com certeza a gente colhe frutos aí mais adiante. Por que que o câncer de colo de útero também está vindo nessa campanha? Acho que é a primeira vez, né? Que era mais falado sobre o câncer de mama. Agora está arrastando o colo de útero também. É mais ou menos a mesma pegada? Eu acho que incorporou-se aí o câncer de colo uterino no Outubro Rosa, Aham. com esse intuito de conscientização da saúde da mulher, né? Não só o câncer de mama, que é o tipo de câncer mais comum da mulher, mas também o câncer de colo uterino, que atualmente ele é o terceiro mais comum da mulher, né? Perdeu para o câncer de intestino, felizmente, né? A Mama, incidência intestino e colo de útero. são os mais comuns da mulher. Sim. E felizmente a incidência de câncer do colo uterino ela vem caindo, mas ainda é um câncer muito prevalente, E ainda será por tem que vem caindo? O que você acha que é o os, fator? os fatores principais, né? Vacinação contra o HPV. O HPV é o causador do câncer de colo uterino. E as campanhas para a realização do preventivo do colo uterino, né? Que as mulheres fazem Hum. periodicamente, ideal anualmente. Então são os dois fatores. O câncer de colo uterino, ele é um câncer prevenível. Ele é um câncer prevenível, né? Mulheres que fazem preventivo rotineiramente têm uma chance muito pequena de chegar a desenvolver um câncer. Ela pode até desenvolver alguma alteração, mas que vai ser detectada antes Uhum. de evoluir para Mais câncer. fácil de combater. Combater. E a vacina de HPV, né? A vacina de HPV que é aplicada, né, nas crianças ali, entre 9 e 14 anos, se não me engano, ela é uma vacina capaz de prevenir o câncer de colo do útero. Essa Então, vacina, ela já é aplicada nas escolas também, né? sim, Já. no sistema público oferecido. O Uhum. câncer de colo uterino existe uma meta dele ser uma doença erradicada, em função da Uhum. vacinação, da Sim, ampla sim, sim. vacinação contra o HPV. Ó, é interessante, eu nem ia fazer essa pergunta para você, mas a medicina nossa não poderia estar um pouco mais avançada, não, quando a gente fala em câncer? Porque se gasta dinheiro com tantas coisas, eu acho que seria tão importante gastar dinheiro com a saúde também, porque a gente está morrendo com 80, 90 anos, mas nós estamos bem de cabeça. Rola lá uma demênciazinha, né, que antigamente que é o Alzheimer, né? Mas a gente morre com uma saúde boa. Mas tudo bem, vou voltar à pergunta. A nossa medicina não poderia estar um pouco mais avançada em relação ao tratamento de câncer? Acho que sim. É, O que que falta? acho que falta recursos. Tratamento de diversas doenças, principalmente doenças oncológicas, tudo é muito dispendioso financeiramente, né? Ah, Os custos são muito altos e aí são custos que envolvem todas as etapas, né? Medidas preventivas, diagnósticas, terapêuticas, paliativas. Então, os custos são muito grandes, né? Então, eu acho que isso limita, na verdade, o acesso, limita, né? Pesquisas são muito caras, né? Para se desenvolver
sei lá, determinadas drogas, vão ser gastos milhões. E às vezes aquilo não vai trazer um retorno para a indústria que está investindo aquilo. Então a gente acaba caindo em uma série de situações assim que podem é, impactar aí nessa Mas você questão que está você tendo, levantou. você tá sendo super cauteloso, mas eu posso falar, meu, essa questão da indústria é um problema seríssimo na medicina, na vida das pessoas, e tal. E tá, vamos tocar o barco, Você acredita tá? na cura do câncer? Com certeza. Para daqui, sei lá quantos É, anos? a busca é essa, né? Métodos, formas de prevenção e de cura. Né? Antigamente tinha alguns anos atrás, tinha um sonho, né? Que era o câncer se tornar uma doença crônica. Uhum. Eu tenho câncer e eu estou tratando aquilo. Igual Assim como eu HIV, sou o HIV, a pessoa toma o faz o coquetel, tratamento e tem uma vida, né, quase que normal. Ah, eu sou diabético e vou tem uma viver vida quase que diabético normal, pro resto da exatamente, vida. exatamente. Então, era esse um sonho ali do câncer, né? Hoje a gente está vendo aí pesquisas tentando desenvolver vacinas contra alguns tipos de câncer. Então, eu acho que a gente vai conseguir, num futuro, né? Será que estaremos aqui, Não né? sei se nós presenciaremos isso, mas eu acho que a gente vai acabar conseguindo prevenção e cura para a maior parte dos Como tipos. muitas doenças que já existiam antes e hoje muitas aí, né, são capazes de O que a cura. gente tem que fazer para evitar, então, o câncer? Vamos falar para as meninas, mas vai servir para os meninos também. Sim. Mas o que a gente deve fazer? Alimentação? Isso, a gente tem hoje comprovadamente alguns fatores que são protetores, né? Fatores que reduzem a chance de ter um câncer de mama. Então a gente começa atividade física, prática regular de atividade física, reduz consideravelmente o risco de um câncer de mama. Então, a gente tem comprovação de que 150 minutos de atividade física por semana reduz aí em 30% a chance de ter um câncer de mama. Olha que Interessante. legal. Estar no peso adequado, né? A obesidade e o sobrepeso são fatores que aumentam o risco de câncer de mama. Então, estar no peso adequado é uma maneira de reduzir a chance de ter câncer de mama. Bebida alcoólica, tabagismo, Doce. são fatores de risco. A alimentação é muito estudada, assim, mas não tem um alimento específico, né? Doce. É alimentação balanceada. Baixa ingestão de açúcares, de gorduras, alta ingestão de É o que todo fibras. mundo já sabe, mas Todo não mundo já faz sabe. muitos, né? E aí é uma prevenção não só de câncer de mama, né? Mas outros tipos de câncer, Outros tipos de doenças outras também. doenças cardiovasculares, uma série de outras condições de saúde que estão associadas a um padrão alimentar, né, adequado ou inadequado. A amamentação é um fator protetor. As mulheres que amamentam têm menos risco de ter câncer de mama. Mulheres que têm filhos, principalmente antes dos 30, 35 anos, isso é um fator protetor. Né? Não usar as terapias hormonais por longos períodos, desde que isso seja possível. Então, tem fatores que a gente pode reduzir o risco de ter um câncer de mama. Muito ligado aos hábitos de vida, principalmente. Né? Atividade física, peso, alimentação. Nosso tempo já está chegando ao fim, está escorrendo pelos dedos, é como a vida, mas a hidratação tem alguma coisa a ver em relação ao câncer de colo de útero, em relação ao câncer de mama? A hidratação tem alguma coisa a ver ou nada? Porque se fala muito de hidratação para a gente ter uma vida boa. Ou a hidratação está dentro dessa alimentação ponderada que o senhor acabou de citar? A hidratação acho que está dentro de uma alimentação adequada, né? Tem benefícios, mas eu desconheço uma ligação direta, a gente estabelecer uma ligação direta grau de hidratação e risco de câncer. Certo. Eu, pelo menos que eu saiba, não tem uma ligação direta. Não existe nenhum medicamento que a gente possa comprar mais em conta numa farmácia para a gente tomar diariamente para a gente evitar alguns problemas de saúde? Na farmácia, não.
Na atividade física, sim. Na farmácia não tem, na indústria na não boca, tem. Então. sim. Atividade física sempre, alimentação Sacanagem, saudável sempre. É o que a gente sempre conversa aqui com vários profissionais que passam aqui. Essa é a dica, né? Essa Agora, é a uma dica. cervejinha de vez em quando, pode, né, doutor Cássio? Até, inclusive, eu queria te dar de presente aqui a Laut. Eles aí, são gente, nossos ó. colaboradores aí que nos Muito ajudam. obrigado. Eles têm cerveja aí, que eu falo muito da de leve para as mulheres aí, meninas, que é a zero carbo, zero açúcar, zero glúten. Não, super conceituado. A cerveja está sendo premiada também. E Essa aqui é de presente Ótimo, aí para muito você obrigado. levar, eles nos experimentar. apoiam, então a Obrigado. gente dá para os nossos convidados Com aí, que é Eles super bacana. estão em Lavras ser- aí, né? Bem usufruída. Isso. Então tá, gente. Aí, nós conversamos com o Dr. Cássio Furtini Haddad, que é médico mastologista e ginecologista, participou dessa questão, né, da campanha agora, do Outubro Rosa, Exatamente. que é de suma importância. A gente sabe a necessidade da gente expor um pouco mais os problemas e dizer também que a gente busca por saídas e soluções. Psicológica, tratamento. Quanto mais cedo você fazer o tratamento, melhor vai ser a sua reabilitação. Isso aí. O autotoque, né? Não sei se é o autotoque Sim. que fala, é autotoque? Exame. O autoexame. né? Então, quer dizer, essas coisas são importantes. É um mês de lembrança, né, para todas as mulheres e para os homens também. A gente tem que se cuidar também para a gente ter uma vida melhor, né, Que Lu? sirva para os homens e para as mulheres, né? Ah, Que nos assistiram aqui hoje, que ainda não fez o seu exame, que ainda não procurou o seu ginecologista. Vamos aproveitar aí hoje esse bate-papo com o Dr. Cássio e vamos cuidar, meninas e meninos. Doutor Cássio, muito obrigado pela participação do senhor. Foi de suma importância, tirou as nossas dúvidas e com certeza a dúvida de quem está em casa nos ouvindo, nos vendo também. Obrigado pela sua participação, que deixou o nosso podcast bastante interessante, cara. Eu que agradeço, sempre disponível e às ordens aí para o que precisarem. Espero que realmente a gente tenha conversado aqui, um bate-papo agradável e que traga informações úteis Com aí que certeza. possa ajudar todo mundo que escutar e assistir. Com Tá certeza. certo. Então, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam também Até em mais o um Elite próximo aí. Podcast. Até a próxima, gente. Boa noite.